Paz do Senhor, é um prazer muito bom, grande estar aqui junto com vocês, um privilégio. Desde sexta-feira nós temos experimentado um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre vocês, que Deus tem agraciado, e esse momento de poder compartilhar a palavra, um momento muito especial. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou o seu celular, 1 Coríntios, capítulo número 15. A palavra do Senhor nos diz assim, 2 Coríntios 15, versículo 17: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de esperança em todo o mundo. Eu queria compartilhar hoje com você sobre uma vida extraordinária, noite da esperança. Você está aqui em busca de algo, em busca de uma resposta, em busca de uma melhora para a vida, e é isso que nós queremos. Nós queremos viver bem, nós queremos viver sem dor, e aí você vem atrás de uma cura, atrás de uma resposta de oração. Às vezes você está aqui buscando sozinho, e os seus familiares estão lá, e você está clamando por salvação, clamando por restauração do seu casamento, restauração da sua vida, porque nós queremos então ser felizes, nós queremos experimentar esse novo, experimentar esse milagre, experimentar esse extraordinário. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, porque naquela época existiam muitos cristãos que conheciam a palavra, mas estavam muito presos à regra, estavam muito presos ao dever, e eles esqueceram de viver. Eles esqueceram daquilo que Cristo tinha para eles. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: se a tua esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui na terra, você é digno de pena. Outra tradução vai dizer que você é o ser mais infeliz da terra. Se a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, eu sou o ser mais infeliz da terra. Por quê? Porque a igreja naquela época, ela estava cheia de brigas, intrigas, haviam divisões, né? Um gostava mais do pastor Edson, não, o outro queria o Jordache, que é o melhor. E havia uma treta muito grande acontecendo ali no meio de Corinto. Existia muito forte uma questão de sexualidade deturpada, as pessoas estavam vivendo uma vida promíscua, uma vida errada, e o apóstolo Paulo então convoca aqueles irmãos a entender que existe uma vida extraordinária em Cristo, que é sim para essa terra que nós vivemos, mas muito mais do que isso, é porque Jesus ressuscitou, e com a ressurreição, nós vamos viver com Ele eternamente, nós vamos celebrar com Ele a eternidade desse Jesus nosso Salvador. Falar então de uma vida extraordinária, eu acho que é fantástico, mas como pensar numa vida extraordinária, no momento onde nós estamos numa igreja cheia de pessoas, com as nossas mídias, com as nossas internets totalmente lotadas de amigos, mas ao mesmo momento nós estamos sozinhos. Quando você precisa de alguém, parece que não tem ninguém que você pode confiar, você às vezes se olha para o lado, e é um sentimento de solidão muito grande. Como falar de uma vida extraordinária, onde nós temos vivido um período que eu tenho chamado de filhos órfãos de pais vivos. Nós temos visto muitos adolescentes e pré-adolescentes que estão se cortando, estão se automutilando, pessoas tanto da classe mais baixa quanto da classe mais rica, onde eles querem tirar a própria vida. Recebi uma mensagem essa semana de um adolescente de 13, 14 anos, que tentou suicídio agora esse mês 3 vezes, porque não aguenta mais viver diante das dores. Como celebrar uma vida extraordinária, quando a desgraça vem a cavalo? Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas lá em Minas a gente fala isso. Não basta queimar só o liquidificador, tem que queimar air fry junto, a chapinha do cabelo vai embora no mesmo momento, não vale a pena ter só um remédio, você gasta uma multidão, é muito dinheiro, aí você fala: meu Deus, não é possível, tem só eu aqui para tudo de errado dar na minha vida, compartilha a desgraça com o outro também. E aí como falar de uma vida extraordinária diante desse impacto que vem sobre nós? É igual provavelmente você chegou aqui e foi recebido lá na porta: Pai do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Aí você está até abraçado com a sua esposa, com seu filho: Pai do Senhor. Mas na tua casa foi assim: anda logo, toma banho, vai chegar atrasado, vamos no carro assim. E aí vem aquele tumulto, quando você desce do carro: Pai do Senhor, irmão. Família feliz, noite da esperança, vamos louvar a Deus, vamos exaltar a Deus, vamos buscar esse Senhor que é o Todo-Poderoso.
Como viver uma vida extraordinária? E é por isso que então o apóstolo Paulo ele vai nos dizer isso. Se a sua esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, você vai ser o ser mais infeliz de todos. Você vai ser o homem, a mulher mais incompleto. Você vai ser o homem, a mulher mais insatisfeito com o que está acontecendo aqui. Eu ouvi 2 testemunhos de 2 médicos diferentes. E aí quando fala de médico, ganha muito dinheiro, né? A gente pensa muito nessa vida extraordinária. E esse médico deu um testemunho porque ele já é mais velho. E ele estava conversando com uma médica que estava começando a vida dela no hospital. E ele falou assim: eu estou vendo que você está trabalhando muito, mas toma cuidado para você não seguir o meu exemplo. Eu quis dar uma vida boa para minha família, e para isso eu tive que trabalhar incansavelmente, tive que dar duro, trabalhei demais, e hoje eu consegui. Criei minha família, paguei estudo para os meus filhos, dei de tudo para minha família. Mas agora eu estou com uma viagem marcada para Paris, mas eu não tenho companhia para ir comigo. Você está comigo nesse testemunho? Esse médico trabalhou a vida inteira para dar uma vida boa para os seus filhos, e agora ele quer ir para Paris, mas os filhos não querem com ele, porque ele perdeu os filhos no processo. Ele viveu para os filhos financeiramente, mas desconectou o coração, desconectou o laço afetivo, e ele dizendo para essa médica nova: não siga o meu exemplo, porque eu trabalhei para ter uma família, mas ganhei dinheiro e perdi a minha própria família. E um outro médico, ele estava tratando de uma irmã da nossa igreja, que ficou mais de 2 meses no CTI, e ela chegou a falecer, e eu fui conversar com ele, né, como que é o coração de um médico, 2 meses ralando, 2 meses trabalhando para que a vida floresça, para que essa pessoa melhore, e aí ela morre. E a única fala desse médico foi o seguinte: Tato, infelizmente, nós chegamos a um momento onde nós somos finitos. Tem um momento que nós não podemos fazer mais nada, e aí a gente se depara com a nossa humanidade. Meu irmão, eu queria convidar você então a pensar junto comigo hoje, em primeiro lugar. A injustiça, ela rouba a nossa força de viver. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e que aquele que se rebela contra o Cristo, aquele que não reconhece Jesus como seu Senhor, ele vai ser condenado ao inferno. O pecado, ele traz essa injustiça onde nós vivemos, que é essa rebelião contra Deus, esse afastamento de Deus, é o dizer não para Deus e viver uma vida segundo si mesmo. Nós ouvimos o testemunho da nossa irmã dizendo: eu achei que eu dava conta, até chegou uma hora que eu vi que não dava mais, eu tinha que me entregar a Deus. O pecado não me deixa entregar-me a Deus. O pecado não me permite eu me lançar em Deus, me consagrar a Deus, e faz eu querer viver a minha vida da minha forma. E o pior de tudo é que o Salmo 73, o salmista diz assim: Deus é bom para aqueles que o temem. Deus é fiel para aqueles que creem na sua palavra. Mas, quanto a mim, eu quase desviei ao ver a prosperidade do injusto. E aí, se você for lá no Salmo 73, ele vai dizer: eu honro a Deus, eu temo a Deus, e estou passando dificuldade, tenho enfrentado problemas, tenho enfrentado lutas, fracasso, derrota, mas o injusto, o cara está longe de Deus e andando no melhor carro, o cara está longe de Deus e viajando para o exterior todo o tempo, os caras fazem tudo de errado e está com o caminho aplanado, e ele fala assim: o que me adianta servir a Deus? Compensa ficar nessa luta, compensa ficar nessa partilha. E o que o salmista vai dizer é que quanto mais ele olhou a prosperidade do injusto, mais ele se deprimiu, mais ele se angustiou. E aí lá no Salmo ele vai dizer: até que eu vi o final deles. A injustiça, quando ela bate a nossa porta, não tem resposta, porque a resposta é injustiça. É um pai ter que sepultar um bebê, é uma família que sonha tanto como uma criança, essa criança morre. É um assalto, é um roubo, é uma enfermidade que muitas vezes nos rouba a presença. É a própria traição, a infidelidade, a bebida, as drogas. Quando nós vamos olhando para essa injustiça, é como se não desse força mais para caminhar, não há força mais para seguir em frente, e é como se nós começássemos a perder essa esperança de poder seguir em frente. Perder a esperança de que é possível, de que sim, há algo novo que pode acontecer. Eu queria convidar você hoje
a resgatar a palavra do apóstolo Paulo, que nos diz que nós podemos viver uma vida extraordinária em Cristo, muito mais do que aqui, mas uma vida para além daqui. Por isso, em segundo lugar, você precisa conhecer a Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo ele vai escrever aos Coríntios. Eu gosto muito porque é um capítulo um pouco longo, mas no final do capítulo, é como se o apóstolo Paulo pudesse debochar do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Porque Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está o seu poder? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. O apóstolo Paulo vai finalizar o capítulo dizendo: seja então abundante, constante na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Meu irmão, nós podemos viver uma vida extraordinária, porque Jesus está conosco. Essa é a palavra dele. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. E ao mesmo momento haverá um dia que nós estaremos com Ele, porque Ele vai voltar para nos buscar, e nós viveremos com Ele eternamente, celebrando a grandeza. Mas para isso, você precisa conhecer Jesus. Para isso, você precisa se render a Jesus. Para isso, você precisa se entregar e sair do comando. Porque às vezes você acha que só de frequentar uma igreja está ok. O texto é para o pessoal da igreja de Corinto. Vocês estão vivendo com Cristo, seguindo as regras, mas o seu coração está longe do Salvador. Até parece que vocês não conhecem Jesus. Capítulo 13, se você não fizer por amor, não adianta de nada. E o apóstolo Paulo tem que explicar isso para a igreja, porque é como se a igreja perdesse o amor, vivesse só na razão, é um dando choque no outro, é um tretando com o outro, é um amargurado, é um brigado com o outro. Ele fala: nós precisamos voltar para Jesus e lembrar da vida que Ele tem para dar para nós. E aí quando se fala de Jesus, eu gosto de lembrar, quando Jesus está tirando uma soneca. Você já esteve dormindo, aquele soninho bom, depois do almoço, hoje tardezinha, que você tira aquele cochilo profundo, e alguém te acorda, você acorda feliz da vida? Animadaço, que jeito que você acorda? Porque diz que um dia Jesus estava dormindo no barco, e uma grande tempestade, o sono devia ser profundo, porque a tempestade está aí, Jesus está dormindo, e os discípulos vão lá falar: acorda, acorda, não te importa que morramos? É muito triste a gente não ter, a gente só tem a escrita do texto, né? Mas imagina os discípulos dando um chacoalhão em Jesus, né? O senhor está dormindo, meu filho, né? Acorda, pelo amor de Deus, né? Nós vamos morrer, você não vai fazer nada. Eu fico imaginando que Jesus levanta e fala assim: até quando que eu vou estar com vocês? Para, vento. Uai, só, acalma, trem. Não é assim? E disse que o vento para, o mar acalma. E o discípulo falou assim: quem que é esse? Que até o vento e o mar nos obedecem. Esse é o ressuscitado. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o bom pastor. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Esse é aquele que disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso você precisa viver uma vida abundante, você precisa de Jesus. Você precisa se entregar, você precisa conhecer, você precisa se lançar a esse Deus Todo-Poderoso. Terceiro e último lugar, Jesus pode fazer mais do que você imagina. O nosso problema é que nós falamos de Jesus, mas a nossa fé muitas vezes é em um Deus fraco. É em um Deus que parece que não tem poder, como se o poder dele estivesse só na narrativa bíblica. Mas eu queria convidar você a lembrar de um cego chamado Bartimeu. Diz que ele estava lá na sarjeta, provavelmente pedindo a sua esmola. E ele ouviu que Jesus estava passando, e ele começou a dizer: ô Jesus, filho de Davi, tem dó de mim. Eu fico pensando, né, os crentes, né, os presbíteros, né, os diáconos, fica quieto, atrapalha o culto. Não, meu filho, Jesus está andando. Ô Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele crente mais estressado: cala a boca, rapaz, não importuna Jesus, não, dá sossego. E é isso que Jesus para. Eu acho que ele fala assim: traz esse bocudo aí, assim. O texto é tão interessante que diz que aquele cego deu um salto,
E ele foi até Jesus. Ele é cego. Como que um cego pula e vai atrás de Jesus? O que nós sabemos é que esse homem ouviu que Jesus estava passando. E ele conhecia Jesus, porque ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não chamou o carpinteiro, ele não chamou aquele que veio lá no jumentinho. Ele falou: aquele que é o rei, aquele que é o prometido, aquele que é o enviado, aquele que é o Salvador, aquele que foi prometido lá em Gênesis, que esmagou a cabeça da serpente. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí, quando ele estava face a face com Jesus, Jesus disse para ele: o que você quer que eu te faça? Já pensou você hoje? Face a face com Jesus, e ele falando assim: o que você quer que eu te faça? Agora nós temos que lembrar, provavelmente ele está lá pedindo esmola. Ele fala assim: ô Jesus, dá uma esmolinha aí, que o povo já deu tudo que tinha no bolso, na oferta do culto, não sobrou não R$1 para mim hoje. Ô Jesus, dá uma cesta básica com as roupinhas aí, porque a roupa foi tudo para o bazar, para a construção da igreja lá, e os crentes estão meio devagar, que a gente que não é membro da igreja, está fora. Não, ele não fez isso. O que aquele cego fez, foi dizer assim: Jesus, eu quero ver. Meu irmão, você pode às vezes estar hoje aqui, pedindo uma cesta básica. Você pode estar hoje aqui, pedindo uma esmola. Mas aquele cego, ele falou: eu quero te enxergar, Jesus. Eu quero ver. Ou seja, eu quero uma vida transformada. Porque quem vê pode trabalhar, quem vê tem essa dignidade, pode sair da sarjeta. Quem vê contempla a vida. Eu queria convidar você a sair da sarjeta hoje e viver uma vida extraordinária com Jesus. Eu queria convidar você hoje a olhar para Jesus e conhecer Jesus e saber que Ele é o Verbo encarnado, Ele é o ressuscitado. Ele é aquele que veio para dar dignidade para nós aqui como filhos de Deus, que sofre, que passamos por prova, por lutas, mas que nós sabemos quem nós somos e nós vivemos com integridade, sabendo que Ele é o Senhor e que um dia nós vamos habitar junto com Ele. O que esse texto nos impressiona é que Jesus fala assim: seja feita conforme a tua fé. Vai, porque a tua fé te curou. Nós precisamos crer em Jesus, meu irmão. Nós vamos lembrar quem Jesus é. Sobreviva eu extraordinário, e assim eu finalizo. Tem um texto que me inspira muito. Provavelmente 3 horas da manhã, os discípulos estão todos em cima de um barco. Pensa aí você, 3 horas da manhã, um breu danado, uma escuridão, e eles veem um vulto branco vindo. Marcos, eu acho que ele era mais engraçado, porque ele fala assim, que os discípulos começaram a gritar: fantasma, fantasma. Eu fico tentando imaginar, 3 horas da manhã, um bando de homens dentro de um barco gritando fantasma. Porque vocês sabem que o homem é macho, não é assim? O homem é duro na queda, rede de homens, né? Mas põe uma barata e fica lá: cadê, cadê, né? Cadê, né? Cadê, né? Agora imagina esse bando de homens gritando, né? Fantasma, fantasma. Aí Jesus fala: calma, gente, sou eu. Aí Pedro fala: se é o Senhor mesmo, me mande aí. Eu falo: o que é isso, cara? Cai dentro, é nós, né? Assim. E Pedro pula na onda. E Pedro vai andando. Mas quando ele está andando sobre as águas, ele faz igualzinho crente. O que eu fiz? Porque diz que ele percebeu o vento. Ele percebeu onde ele estava. E ele começou a afundar. Mas Pedro nos ensina algo fantástico. Porque ele era pescador. Aquele ambiente ali provavelmente é normal cair no rio. Mas ele só saiu do barco porque Jesus falou. E o que ele fez? Salva-me, Senhor. E aí diz o texto que Jesus pega na mão, levanta ele. Provavelmente Jesus deve ter posto a mão no ombro dele e falado: Pedro, Pedro, você tem muito que aprender. Ah, ondinha aí, assim. E aí eles entram no barco. O texto acaba aí. Mas eu fico imaginando no outro dia o café da manhã. Tomé com a mochilinha. Oi, Tomé, onde que você vai? Ah, devia ter um banco de areia lá. Você não andou sobre as águas, nada. Tem que ir lá conferir, porque não é possível que foi uma coisa dessa. Isso não está na Bíblia não, viu, gente? Só na minha cabeça, tá? Eu fico imaginando Judas, que gostava de um dinheiro, falando assim: ô Pedro, quanto você pagou para o homem para você fazer um negócio desse?
Eu fico imaginando aqueles discípulos que eram os mais comedidos, bom da fé, falando assim: meu irmão, que fé que você teve, hein? Se afundou, se afundou. E pela primeira vez eu fico imaginando Pedro calminho, igual um mineiro, passando manteiga no pão, falando assim: gente, eu afundei, mas eu andei sobre as águas, eu andei sobre as águas. Uma vida extraordinária. Eu espero que você tenha entendido que o Senhor está te chamando. Se a sua fé, esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, você é o ser mais infeliz de todos eles. Porque Jesus ressuscitou. E Ele nos chamou para ser luz. Ele nos chamou para ser esperança. Diante disso, então, eu queria convidar você que entendeu que o Espírito Santo está te chamando a vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Nós vamos cantar um louvor que diz: me rendo a Ti. Toma o meu coração. Eu me rendo ao ressuscitado, eu me rendo ao Todo-Poderoso. Esse apelo é para você que está vindo hoje a primeira vez, ou você que não entregou seu coração para Jesus. Mas é para você também que há muito tempo é crente, mas está vivendo como um derrotado. É crente, mas está vivendo: ai vida, oh vida, ai vida, oh vida, ai vida, ai Deus esqueceu de mim, cadê Deus? Ai, cadê minha causa? Não, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do Universo. E Ele convoca você a viver com o Todo-Poderoso. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, eu convido você a vir aqui à frente. E nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, Entrega a sua vida. Fala: Jesus, eu creio no Teu poder, eu sou Teu, eu me rendo. Usa a minha vida, me dá a Tua direção, me dá o Teu discernimento. meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Senhor Jesus, na Tua presença agora nós consagramos esses irmãos que estão aqui à frente. Irmãos que estão declarando nessa noite o Teu poder, a Tua graça, declarando a fé que o Senhor ressuscitou e através da Tua vida eles também têm vida. Assim, Pai, eu abençoo cada um deles, ó Deus, no nome de Jesus. Deus amado, renova hoje a visão, renova a paixão, ó Deus, quebra toda amarra, todo impedimento, para que os Teus filhos vivam uma vida abundante no Senhor, vivam uma vida extraordinária na Tua presença. Assim, Espírito Santo, recebe cada irmão agora, e que o Senhor possa inspirar, que o Senhor possa trazer mesmo discernimento, dar sabedoria, e que a Tua vitória se concretize no coração de cada um deles, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.